Olá, povo de Deus, graças a Deus. Hoje a pregação está no livro aqui de 1 Samuel, capítulo 25, do versículo 2 até o 44. Glória a Deus. É sobre Davi e Nabal. Nabal era um fazendeiro que não se importava com nada que era da obra de Deus, da casa de Deus, né? Muito menos falou até na pregação que nós vamos ver daqui a pouco, que nem conhecia Davi, nem sabia de onde ele vinha, né? Então, esse tipo de gente aí sempre tem um final ruim, né? Sem bênçãos, né? Fica trabalhando em vão, inutilmente, porque não faz de Deus, né, a salvação, não faz de Deus o braço forte, né? Mas nós que cremos no Senhor Jesus, nós estamos aí firmes no Evangelho com Jesus Cristo, na caminhada da fé, se alimentando dia após dia da palavra de Deus, e Deus nos conservando, nos salvando, nos livrando de todo mal. Glória a Deus. Então tem o título aqui no versículo 2 de 1 Samuel, capítulo 25, Davi e Nabal. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, homem abastado. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata, né, e formosa. Formosa significa bonita, né? Porém, o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse: Subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: Paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. Tendo ouvido, né, que tens tosqueadores, tenho ouvido que tens tosqueadores, né, que é ajudante, né, para cuidar das ovelhas. Os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta os teus moços, e eles te dirão: Achem mercê, pois os meus moços, na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi teu filho qualquer coisa que tiveres à mão. Então Davi pediu, né, uma doação, né, pediu esmola, né, esse Nabal. Chegando, pois, os moços de Davi, e tenho falado a Nabal, né, todas essas palavras em nome de Davi, e aguardaram, né. Respondeu Nabal aos moços e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são, muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, eu daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então, Nabal deu uma resposta dura, né, aos homens de Davi, né, porque ele era homem maligno e duro, né, de todo o seu trato, não tinha compaixão de ninguém.
Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram, e tendo chegado, lhe contaram tudo segundo todas estas palavras, né? Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, né, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor. Porém, este desamparou, né, disparatou, né, com eles. Aqueles homens, porém, não têm sido muito bons, e nunca fomos agravados. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, né? Muito bons. E nunca fomos agravados por eles. E de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. Quer dizer, né, que os homens de Davi eram fiel, né? Nunca roubou nada desse tal de Nabal. Mas por espontânea vontade também o homem não quis retribuir, né? Não quis fazer nenhuma generosidade, não quis fazer nenhuma doação, né, para Davi, nem para seus homens, né? Não se importou com nada disso, né? De muro, né, em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há que lhe possa falar, e não há quem lhe possa falar. Abigail, porém, apazenta Davi, né? Apazigua. Abigail tentou, né, tirar a ira de Davi contra Nabal, né? Por não querer atuado com generosidade, não quis nem reconhecer o ungido de Deus, né? Porque não se preocupava com nada que vinha de Deus. Versículo 18: Abigail apazigua a Davi. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo toscado, 100 cachos de passas e 200 pastos de figos, e os pôs sobre jumentos, e disse aos seus moços: Ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Ela foi apaziguar Davi sem avisar o marido que era maligno, né, e duro no seu trato. Versículo 20, continuando. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte. Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem, e não reconheceu que Davi, por estar perto dele, né, também protegia, né, de muitos predadores, né, de muitos inimigos, né. Mesmo assim, o homem não quis, né, fazer nenhuma obra de generosidade, né, para com Davi e seus homens. Versículo 22. Faça Deus o que lhe aprouve aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Então Davi queria vingar, né? Queria vingar Nabal. Versículo 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra.
Lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Bilial, a saber, com Nabal, né? Porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os mostros de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos, como Nabal sejam os teus inimigos, e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva, né, a meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor. Glória a Deus, né? E não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém, a vida dos teus inimigos, este a arrojará, como se atirasse da cavidade, né, de uma funda. Há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres derramar e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos, quando o Senhor te houver feito o bem, né? Lembrar-te-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, né? E bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria vida, né? De que por minha própria mão, né? Me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizeste mal, se tu não te apressares e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até ao amanhecer, nem um sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido. Ele disse: Sobe em paz à tua casa. Davi aceitou, né? Abigail apaziguar. Bem vês que houve a tua petição e a ela atendia. Então Davi atendeu a petição da mulher de Nabal, mesmo que Nabal não merecesse, né? Mas quando há intercessão de uma pessoa, né? Deus dá o livramento. Muita, muito pode na oração de um justo, uma pessoa justa, né? Orar a Deus, né? E Deus favorecer até uma pessoa ruim, né? Mesmo que seja por um instante, né? Deus livre. Glória a Deus. E no versículo 36, né? A morte de Nabal. Voltou Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. Seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco, nem muito, até ao amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, viu sua mulher, lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra, né?
Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Então Nabal ficou como pedra, porque achou ruim demais, né? Ficou sabendo que Abigail tinha ido apaziguar, né? Tinha ido apaziguar Davi, né? Com as doações, né? Muitas coisas que ela levou, né? E Nabal ficou sabendo, eles ficaram de mal, né? Nabal ficou enfurecido com Abigail, mas não quis, né? Esse texto aí, o versículo 37, ficou com o coração endurecido, não quis falar com a mulher dele, a própria mulher. Passado 10 dias, Deus feriu esse tal de Nabal e este veio a morrer, né? Porque aqueles pessoas que não se arrependem, né, do mal que pratica, né? Tudo fica inútil na vida dela, né? No final acaba morrendo, acaba perecendo, né? Continuando o versículo 39. Davi casa com Abigail. Ouvindo Davi que Nabal morrera, né, disse: Bendito seja o Senhor, que pelejou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail que desejava tomá-la por mulher. Tendo ido o servo de Davi, Abigail, no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti, para te levar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra, e disse: Eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados de meu senhor. Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento, né, com as 5 moças que a assistiam, e ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Também tomou Davi a Ainoã de Jeriel, e ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, né, a Paute, filho de Laís, o qual era de Galim. Então essa mensagem é muito importante para cada um de nós meditar e nunca querer se afastar das coisas de Deus, né? Nós sempre estar se esforçando em seguir um caminho de Cristo, caminho estreito, né? E sempre fazer a obra com generosidade, né? Com amor, com gratidão, né? Com respeito, né? Com honra, com adoração. Glória a Deus. Então, receba essa mensagem, receba essa história, né, de Davi com todo amor e carinho, né, para poder conservar a alma de cada um de vocês, né? Porque isso aí faz nos refletir, né, como está a nossa conduta, né? Se nós estamos vivendo generosamente, né, com a obra de Deus, se nós estamos honrando a casa de Deus, né? Se nós estamos buscando a Deus, se nós estamos abençoando quem Deus manda nós abençoar, né? Seja através de uma oração, da palavra, né? De uma visita, né? Glória a Deus. O Jesus sempre deixou isso para nós escrito, sempre, né, amando uns aos outros, né? Assim como eu vos ameis, que assim vos ameis uns aos outros. Glória a Deus. Que essa palavra venha permanecer no coração de cada um de vocês. Esta é a minha oração, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Faz um esforço, né? Você está vindo aqui passar a buscar esse Deus, Deus da Bíblia, né? Deus que não tem religião. É o Deus que atua em nós com a revelação, né, da sua palavra, para nos abençoar, nos proteger, nos salvar, nos honrar, nos glorificar, né, juntamente com seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Aqui é no município de Coromandel, Altinho, Minas Gerais. Glória a Deus. Igreja Evangélica Sobrenatural do Poder de Deus. Porque é uma luta, né, pela fé evangélica, e todos nós temos que lutar, né? Todos nós temos que apresentar nossas boas ações, nossas boas obras em Cristo Jesus, no lugar que Deus escolheu, para ali ser manifestada a glória dele, trazendo bênçãos sem medida para cada um de nós.
em Cristo Jesus. Amém? Fique na paz a todos.